jornada conhecendo a Bíblia, vamos conhecer o livro de 1 Reis. 1 Reis e 2 Reis, na verdade, são um livro só, assim como o livro de 1 Samuel e 2 Samuel são um livro só que foi dividido em duas partes para ajudar na nossa organização. Nos tempos antigos, quando os livros eram feitos em forma de pergaminhos e rolos, quando ficava muito grande o texto, ele era dividido em duas partes, até para facilitar o transporte, ser guardado, a organização. Então, 1 e 2 Reis são duas partes de um livro, que é o livro de Reis, que conta, como já diz o título, especialmente a história dos reis de Israel e de Judá. Esta história ela está na sequência exata histórica do que acontece a partir do final do livro de 2 Samuel. E então aqui em 1 Reis vai retomar o falecimento do rei Davi, né? Vai falar dos últimos dias dele novamente e vai então começar um relato a partir do reinado de Salomão. Nós já vamos ver essa parte histórica, mas só quero trazer assim um pouquinho para você de quem foi que escreveu o livro de Reis, né? Os dois, 1 e 2. Mas quem escreveu, há uma discussão de quem teria sido o autor desse texto, ok? Alguns acreditam que o autor é o profeta Jeremias, ok? Porque a linguagem, o texto, então a tradição histórica de Israel diz que é o profeta Jeremias. Porém, não há uma certeza quanto a isso. Ele pode ter sido organizado a partir de vários outros textos na época do exílio da Babilônia, né? Ele pode ter sido organizado nesse tempo por vários autores, usando inclusive textos de Jeremias, ok? O fato é que ele é um livro que está presente nos livros sagrados de Israel, dos judeus. Já na época de Jesus ele era um livro lido e que conta uma parte histórica importante da história de Israel e fala também do envolvimento de Deus com o povo, né, de como Deus zelava pela sua aliança com Israel. Ele começa falando de Salomão, então vai ser o primeiro grande personagem do livro, é Salomão, né, então que vai assumir o reino a partir, né, depois de Davi, e depois, e nesse momento o reino ele é uma monarquia unida, unificada, né, todas as tribos de Israel, todo o território de Israel, né, incluindo a tribo de Judá, Manassés, Efraim, todas as tribos de Israel, né, elas estão sobre o domínio de um reino só, que era o reino que Deus constituiu, né, e deu a Davi. E então Salomão vai assumir esse reino. Depois nós vemos a partir da morte de Salomão, e nós vamos entender por que isso acontece quando eu fizer o relato aqui, a divisão do reino em dois. Nós vamos ter daí o reino de Judá e o reino de Israel. Ok? Judá vai ficar com capital em Jerusalém e Israel com capital em Samaria. Israel vai ter 10 tribos e Judá vai ter 2 tribos, ok? Então, esse preâmbulo histórico nós vamos entender um pouquinho melhor, mas só para você entender que a partir de então, 1 Reis e 2 Reis vão relatar essa história logo depois da morte de Salomão, dividida em duas partes. Isso é uma coisa que às vezes confunde as pessoas, até quando lê o livro de Crônicas também, que vai retomar essas histórias, vai trabalhar sempre assim, reinou fulano sobre Judá, na época em que Ciclano reinava sobre Israel. O país foi dividido em duas partes, em 2 domínios, por causa de um erro, né? De vários erros, na verdade, de Salomão, vários pecados. Deus acaba decidindo, então, como forma de fazer justiça, dividir esse reino. E nós vamos ver então essa história sempre fracionada em duas, ok? E é importante a gente entender isso. Então, a primeira parte do livro vai falar sobre Salomão, né? Inclusive a construção do templo, nós vamos ver isso tudo. Depois, na segunda parte, vai falar então sobre essa divisão do reino e vários reis que houveram. E na última parte vai falar sobre os profetas que houveram nesse período. Claro, eles vão aparecendo no decorrer do período dos reis, mas mais no finalzinho de 1 Reis, nós vamos ver um relato mais voltado para a pessoa de Elias, que é o grande profeta, né, que vamos ter nesse livro. Existem vários outros profetas, mas Elias é o principal. Então, vindo no nosso relato, assim, no sentido mais histórico, capítulo a capítulo, o primeiro capítulo tem a velhice de Davi,
ok? E daí Adonias, que é um dos filhos de Davi, ele tenta usurpar o trono, assumir o trono de Davi sem a bênção do pai. Porém, Davi havia prometido a Batseba, na presença de Natã, né, que era o profeta, que seria Salomão que seria o rei no lugar dele quando ele falecesse. Então, o profeta Natã e a Batseba chamam Davi à sua responsabilidade, porque Davi estava idoso e Adonias estava aproveitando do trono de forma indevida. Então, Davi manda ungir Salomão como rei, e nós temos então no capítulo 2, Davi dando as últimas instruções para Salomão antes de morrer. E Davi diz a ele, né, que ele estava indo pelo caminho dos mortos, né, que ele iria morrer, mas ele diz assim, coragem, pois, e seja homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos. Que interessante, né? Um pai dizendo assim, cara, se eu posso te deixar alguma coisa, guarda os mandamentos do Senhor, obedece ao que Deus falou e você vai ser abençoado. E ele dá várias ordens para ele, inclusive você vai ver, né, Davi dando algumas ordens no sentido de justiça ou de vingança com relação a algumas pessoas, que é algo que não fica bem legal aqui. Depois nós vamos ver que por causa destas decisões que Davi faz aqui, vem alguns problemas lá na frente, né? Então, nós vemos aqui todas essas coisas que Davi pediu para Salomão fazer, Salomão faz, né? Essas vinganças, essas coisas todas. É interessante que a Bíblia mostra esses relatos, poderia ter sido ocultado dessa história para não ficar tão feio, mas está aqui esse relato, mostrando inclusive que era uma forma de justiça, porque eram pessoas que haviam cometido coisas terríveis em Israel. Salomão, então, ele aqui mostra Salomão casando com a filha de Faraó no início do capítulo 3. Depois nós vamos ver que esse foi um dos problemas do reinado de Salomão. Lá na frente nós vamos perceber que ele casou com 70 princesas. Ele fez aliança com vários reinos, casou com elas e ele se apaixonou por elas e também pelos seus deuses. Isso nós vamos ver lá na frente, na sua velhice, ok? Salomão acaba caindo nisso. Porém, no capítulo 3 nós vemos ainda uma parte muito bonita da história de Salomão, que é logo no início do seu reinado, onde ele tem um encontro com Deus e Deus diz para ele que ele podia escolher o que ele quisesse, riqueza, poder, qualquer coisa, e ele pede a Deus unicamente sabedoria. E Deus então diz, olha, porque você pediu sabedoria e entendimento, eu vou te dar também todas as outras coisas. E Deus fica feliz com o que ele pede discernimento, entendimento. E aqui nós percebemos algo interessante, que a melhor coisa a pedirmos a Deus é sabedoria e entendimento. Porque tendo entendimento, Deus nos dará também as demais coisas. E aqui então no capítulo 3 mostra alguns exemplos da sabedoria que Deus tinha dado para Salomão, por exemplo, quando ele julga duas mulheres numa situação de um filho, e Deus dá sabedoria para ele, né? Daí depois do capítulo 4 vai falando dos oficiais de Salomão, quais ele escolheu, prosperidade do seu reino, a sabedoria que Salomão tinha, as alianças no capítulo 5 que Salomão fez, e no capítulo 5 ainda começa a mostrar Salomão preparando para cumprir algo muito importante que seu pai tinha deixado para ele, que era a edificação do templo. Então Salomão constrói o templo, você vai ver no capítulo 6 e no capítulo 7 cada detalhezinho da construção do templo, e no capítulo 8 Salomão então dedicando o templo, fazendo um discurso ao povo, né, e orando a Deus. Então ele cumpre aquilo que seu pai havia pedido, que era construir o templo em Jerusalém, um lugar então não mais uma tenda, né, para estar a Arca da Aliança, mas um templo, né? E ele faz tudo seguindo a mesma lógica do que havia no tabernáculo do deserto, que era aquela tenda que eles usavam. Então nós vemos o seguinte, ele faz essa edificação, ele constrói conforme seu pai, conforme Deus tinha dito, né, a Davi, que não seria Davi a fazer, mas sim Salomão. E no capítulo 8, no versículo 22 em diante, ele faz uma oração a Deus, consagrando aquele templo. E eu acho muito interessante nessa oração, no versículo 27, uma parte que ele diz assim, de fato, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e a sua súplica, ó Deus, meu Senhor, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti.
para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, o qual dissestes, o meu nome estará ali, para ouvir a oração dos teus servos, que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a sua súplica, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. E depois vai falando então quando alguém pecar, quando o povo errar, né? Se fosse aquele lugar e orasse, Deus ouviria. Mas eu acho muito interessante essa visão que Salomão tem, de que ele não está fazendo uma casa para Deus na visão como os povos pagãos tinham, de que aquela era a casa para proteger Deus, porque os deuses dos povos pagãos eles eram estátuas, né? Então ídolos, e que ele habitaria ali. Não, ele é bem claro a dizer, quem sou eu para pensar que Deus vai morar nessa casinha, nesse templo, mesmo que seja grande? Para Deus isso aqui não é nada. Deus habita no universo. Deus é Deus de céus e céus, e nem mesmo o universo inteiro pode conter Deus. Deus é muito maior que essa casinha que eu estou fazendo. E olha que era um casão, né? Era um baita templo. Mas ele compreendia que Deus não cabia ali dentro. Então, mas ele dizia, Senhor, mas apenas eu peço uma coisa: ouve a nossa oração quando viermos a esse lugar solene para prestar culto e conversar contigo. Então ele é muito interessante porque ele entende que Deus não está preso ali. Ele entende isso e ele ensina isso para o povo. Então aqui ele fala sobre arrependimento, ele entende que nas próximas gerações o povo poderia errar, e ele mesmo, e que ali seria um lugar de arrependimento. Que nós possamos entender isso também, que Deus está em nós somos templos hoje do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no templo feito por Ele mesmo, né, que somos nós. Mas Ele não está só em nós, Ele está em outras pessoas. Ele não está contido em uma coisa, mas Ele pode estar em todos os lugares. Então Deus faz uma aliança com Salomão, né? Deus diz que se ele cumprir, né, se ele andar nos caminhos que Davi andou, Deus daria integridade a ele, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Porém, se ele se desviasse atrás de outros deuses, Deus iria tirar da casa de Davi o trono. Então nós vemos no capítulo 10 a rainha de Sabá, né? Então no reino do norte da África, vindo visitar Salomão, a sabedoria que ele tinha e o testemunho que esta mulher dá, né, de que Salomão tinha uma sabedoria realmente acima do normal, as riquezas de Salomão, então fala no capítulo 10 ainda. E então no capítulo 11 mostra a idolatria de Salomão, quando ele se envolve com essas mulheres, né? Diz no capítulo 11, versículo 2: mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não casais com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes a outros deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 70 mulheres princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração, sendo já velho. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Então você vai ver aqui que ele fez muitos altares, ele adorou muitos outros deuses no final da sua vida, né? Novamente eu digo assim, quando ele era jovem, quando tinha energia e precisava da ajuda de Deus para conseguir conquistar e vencer, ele, assim como seu pai, foram fiéis a Deus. Porém, na velhice, quando parecia que tudo estava ok, então ele relaxou, pensando que talvez não precisava mais de Deus, e ele então começou a fazer besteira. Nós devemos cuidar para que nós não venhamos a nos acomodar. Então no capítulo 12, nós vemos então no final do capítulo 11 a morte de Salomão, como ele morre, como Deus começa a fazer julgamento, e Deus promete então que ia dividir o reino. Deus promete que então iria julgar essa situação porque Salomão se desviou, e Deus ia cumprir a sua promessa, que ia tirar o reino da família dele. Porém, por amor a Davi, Deus ia manter uma parte do reino na mão deles. Então no capítulo 12 nós vemos que Deus escolhe um homem, né, que é Jeroboão, filho de Nabate, da tribo de Efraim. E Deus escolhe ele para ser um rei e para dividir o reino, né? E Deus diz a ele, através de um profeta, que era para ele, né, profeta Aías, né, se separar para o Senhor, que Deus faria isso. Então, Roboão, que foi filho de Salomão, ele usa de uma força enérgica, inclusive explorando a mão de obra e forçada dos filhos de Israel. E isso coloca as tribos de Israel contra ele. E ele busca sabedoria nos sábios antigos, nos idosos, e os idosos dizem para ele: olha, você está apertando demais, você está fazendo as pessoas trabalharem muito, né? Era um trabalho que era uma espécie de um imposto, né? E então
seja mais brando, seja mais tranquilo. Já os jovens aconselham ele o seguinte: não, seu pai foi rígido, seja mais rígido que ele e as pessoas vão te respeitar. E ouvindo esse conselho, ele faz isso e as tribos de Israel se rebelam contra a tribo de Judá. Então abandonam ele e não consideram mais ele como rei. E então Roboão, que foi aquele homem separado pelo profeta Aías, ele é levantado como rei sobre as outras 10 tribos. E ele passa a reinar então no norte, em Samaria, onde vai ser outro reino. Então a partir de agora nós temos o reino dividido, Jeroboão de um lado e Roboão do outro. Então nós vemos que depois Roboão fica com Judá, como eu tinha dito, né? E Jeroboão com as outras 10 tribos. Porém, Jeroboão depois acaba se contaminando também por uma questão política. Ele não queria que o povo de Israel, das 10 tribos, viesse até Judá para adorar, onde Deus tinha construído o templo. E ali era o lugar onde Deus tinha dito para adorar. Porém, ele, com medo de que as pessoas apoiassem o rei de Judá e não a ele, por estarem indo lá ao templo, ele acaba fazendo outros altares e construindo inclusive ídolos, bezerros de ouro para o povo adorar, muito parecido com o que Arão fez no deserto pela pressão popular. Aqui ele fez por uma pressão política, por um interesse de ter um templo, por ter altares no território dele, de domínio dele. Então ele estava desobedecendo a Deus por um interesse político, de manter a sua sucessão. E aqui nós começamos a ver uma sucessão de reis e de erros, que nós vamos ter, tanto de Roboão, Jeroboão, eles morrem, nós vemos outros reis se levantando, Abias de Judá, Asa de Judá, nós vemos Nadab em Israel, depois Bazã, depois nós vemos Elá, nós vemos então aqui no capítulo 16 ainda Sinri em Israel, Onri em Israel, até que então vem o reinado de Acabe em Israel. Até o final vai falando então sobre o reinado de Acabe. Acabe foi um rei muito polêmico, vai chamar atenção pelos seus erros, pelos seus pecados de um profeta chamado Elias, que Deus vai usar para trazer a palavra de Deus contra Acabe. O que Acabe fez? Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel e ela era uma mulher que servia a Baal, e adorava Baal, e ela instituiu várias práticas erradas em Israel. Mandou levantar altares, dentro da própria casa, edificaram uma casa a Baal em Samaria. Então nós vemos em Israel toda essa coisa errada. Porém Elias vem no capítulo 17 e ele então traz uma palavra dura, dizendo quanto que eles estavam fazendo. E Deus diz: olha, não vai chover até que haja arrependimento. Durante anos, era uma palavra dura, porque sem chuva não haveria colheita, não haveria nada disso. Mas Elias traz essa palavra. Então Elias tem que fugir, porque o rei começa uma perseguição contra ele, e Deus leva ele para o deserto. Lá no deserto, Deus sustenta ele com uma corrente de água que se mantém e com corvos que levavam comida, para ele comer ali naquele lugar. Imagina, Deus usava as aves. O profeta Elias vai ser um profeta que vai ter uma história muito linda. Nós vemos ele com aquela viúva de Serepta que estava morrendo de fome, e que ia fazer o último pão, o último bolo para o seu filho. E ele diz para ela: não, me dá um pedaço, faz um para mim. Então Deus multiplica a farinha e o azeite na casa dela. E não falta nada para ela. Da panela de farinha, versículo 16 do capítulo 17, não se acabou. Da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Pois Elias se apresenta diante de Acabe, e ele então faz uma proposta, vamos resolver esse problema de um jeito bem sincero. Vocês estão na dúvida de quem é Deus, se é Baal ou se é Jeová? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio. Vamos ir no Monte Carmelo e vamos fazer um sacrifício. Vocês fazem um sacrifício, nós fazemos outro. E assim, o Deus que manda fogo do céu sobre o sacrifício, esse é Deus. Então esse desafio acontece, você conhece essa história, e Deus manda fogo do céu. Baal não manda nada. Inclusive os profetas de Baal se açoitavam, se machucavam, se flagelavam e nada acontecia. Porém, quando Elias orou, inclusive Elias tinha mandado derramar água no lugar para garantir assim que não fosse uma fagulha, nada.
vem fogo do céu e queima todo o altar. Então o povo de Israel que estava reunido naquele lugar começa a se ajoelhar e dizer: somente Jeová é o Senhor, somente Deus é o Senhor. Se arrepende dos seus pecados. Ali eles perseguem aqueles profetas de Baal, exterminam eles, e o próprio Acabe, o rei, acaba se arrependendo. Elias ora e Deus manda chuva. Nós vamos ver, né? Ele tem aquela frase, né? Que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? E esse é o sinal de que a chuva vai chegar. Elias viu, né, isso. Depois disso, caiu grande chuva, diz no versículo 45. Depois disso, o que acontece? A Jezabel, ela faz uma ameaça contra Elias. E Elias fica muito mal com essa ameaça, porque ele pensava que talvez ela fosse se arrepender, ela fosse se converter. Então Elias acaba fugindo. E ele vai para debaixo de um cimbro, né, uma árvore, e acaba deitando e dormindo e pedindo a própria morte para Deus. Ele entra numa espécie de depressão, ele dorme, e Deus tem que mandar um anjo para sacudir ele, para acordar ele, para dar comida para ele, para dizer para ele: Elias, segue a tua jornada, segue a tua jornada. Então ele volta para o Monte Horebe, onde ele tinha tido o chamado dele de Deus, e ali Deus diz para ele o que ele precisava fazer, né? Que ele teria missões ainda para fazer. Inclusive ele escolheria o próximo rei de Israel, ele escolheria o próximo rei, inclusive dos povos inimigos, e ele iria escolher o próximo profeta, que é Eliseu. Nós vamos ver no final do capítulo 19 ele escolhendo Eliseu, né? E Eliseu larga tudo, né? Sacrifica os seus bois com que ele trabalhava e segue Elias. E depois nós temos a questão da vinha de Nabote, que é um grande pecado de Acabe, né? Ele acabou matando um homem para poder tomar para ele uma terra que não era dele, ele não tinha direito sobre essa terra. Elias, de novo, ameaça Acabe e Jezabel. E a morte de Acabe, que é uma morte terrível, né? Conforme Deus havia dito, tudo se cumpre, né? Acabe foi um rei terrível e ele teve também uma morte terrível porque ele não obedeceu a Deus várias vezes. Muitas coisas terríveis aconteceram no reino dele e ele não somente se perverteu, mas perverteu todo o povo de Israel. O livro de 1 Reis mostra Deus sendo fiel à sua aliança. Uma aliança não é apenas um compromisso de fidelidade, mas ela exige fidelidade dos dois lados. E Deus, por meio dos profetas, Deus continuava falando ao povo de Israel, mesmo no meio de todos os erros. E Deus sempre suscitava justiça nas situações. A justiça de Deus também mostra a fidelidade de Deus. Deus é fiel à sua palavra e Deus deseja o bem do povo. E no caso aqui dos reis, às vezes nos parece terrível o julgamento de Deus, mas o que um rei fazia podia trazer bênção ou maldição para todo um povo. Então é uma preocupação muito grande de Deus com os governantes. Então Deus desejava que os governantes tivessem uma vida próxima do coração dele. E por isso a preocupação de Deus com os reis de Israel, né? Eles estavam pervertendo o povo todo. O que Acabe fez junto com Jezabel eram perversões profundas. E Deus não poderia deixar isso passar em branco. E Deus deu várias oportunidades para eles se arrependerem, enviando o profeta Elias. Assim Deus também envia em nossos dias a sua palavra para que haja arrependimento em nossas vidas, para que nós não venhamos a ser julgados. A palavra de Deus diz, né? Aquele que entrega a sua vida ao Senhor não será julgado. Porém, aquele que não se rende a Deus, aquele que nega ao Senhor, esse já está julgado. Então, que possamos ouvir a voz de Deus nesses dias também em nosso coração. Hoje foi um pouco longo, amanhã vai ser um pouco mais tranquilo, 2 Reis, porque eu já fiz uma introdução toda para você e nós vamos seguir essa história. Um grande abraço, até 2 Reis.